todos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: que bom que você veio. Amém. Que bom que os irmãos estão aqui na casa do Senhor. O objetivo de estarmos aqui é, acima de tudo, adorarmos ao Senhor com todo o nosso coração, em espírito e em verdade, como nosso Deus merece. Estarmos num culto que venha realmente agradar o coração de Deus, né? Essa é a nossa proposta, né? De estarmos aqui. Que Deus receba e se agrade, né? Dos nossos louvores, da nossa adoração e das nossas vidas diante da sua presença, diante do seu altar. E que Deus seja mais uma vez gracioso para conosco e nos abençoe, derrame sobre nós da sua graça, fale conosco através dos louvores, através da palavra que será ministrada. O Espírito Santo tenha a liberdade para se mover, para agir, para trabalhar em nossas mentes, em nossos corações, de maneira que sejamos transformados pelo poder de Deus e pela graça de Deus. Então, que o Senhor seja exaltado e glorificado neste lugar e que a sua vida seja abundantemente abençoada pelo Senhor. Queremos desejar dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam. Eu vou pedir, por gentileza, sem constrangê-los, né, para que os visitantes coloquem, por favor, em pé, para que possamos vê-los e saudá-los, né, em nome de Jesus. Por favor, temos ali uma jovem, linda, seja bem-vinda. A Praia da Senhora, seja bem-vinda. Quem mais nos visita? Esses são pela primeira vez, né? Outros já são queridos que já têm vindo outras vezes, têm participado dos nossos cultos em outras ocasiões. E o que a igreja vai dizer aos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Todos são bem-vindos, viu? Bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que possam ficar bem à vontade em nosso meio e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos ficar de pé, amados, e vamos orar ao Senhor. Eu vou fazer então esta oração inicial e pedir que Deus então esteja conosco. Pai, louvado seja o teu nome, porque tu és o único Deus, tu és o nosso Deus, tu és o Senhor da nossa vida, tu és a razão da nossa existência, tu és o motivo, ó Deus, dos nossos louvores constantemente, tu és o motivo de estarmos aqui. Ó Pai, graças te damos porque temos certeza absoluta de que, apesar de seres um Deus tão grande, tão santo, tão majestoso, tu de fato estás presente aqui neste lugar, neste santuário, tu estás presente em nossas vidas. A tua presença é real, a tua presença é perceptível, a tua presença é maravilhosa. Louvado e agradecido seja o teu santo nome. Pedimos, ó Deus, que tu fiques à vontade entre nós. Prepara, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos prestar um culto que venha agradar o teu coração. E pedimos, ó Deus, que tu recebas em teu trono de glória a nossa adoração, os nossos louvores, as nossas orações, as nossas vidas diante da tua presença, diante do teu altar, em nome de Jesus. E pedimos, ó Deus, que tu, ó Pai, nos abençoes mais uma vez. Fala conosco, ministra o nosso coração. Ó Deus, que nenhuma pessoa saia daqui desse santuário da mesma forma que chegou, da mesma forma que entrou, mas que possa de fato sair com algo novo no seu coração. Tu conheces cada vida que aqui está. Tu conheces, ó Deus, a sua história de vida. Tu conheces o seu passado, o seu presente, o seu futuro, o seu interior, o seu exterior. Tu sabes, ó Deus, a palavra, a ministração que cada pessoa que precisa da parte do Senhor. Então, Senhor, fica à vontade entre nós e ministra, ó Deus, ao nosso viver em nome de Jesus. Que nesta manhã haja aqui neste lugar libertação, que haja salvação, que haja restauração, que haja, ó Deus, fortalecimento, que haja transformação para o louvor da tua glória. Então, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus, todos os que cá estão e aqueles que estarão posteriormente a assistir esse culto, ó Deus, pelo YouTube, pelas redes sociais, que eles também, ó Deus, no lugar onde eles estiverem, sejam alcançados pelo teu poder, envolvidos pela tua graça, transformados pelo teu amor, em nome do Senhor Jesus. Então, Senhor, abençoa cada parte deste culto, Senhor. Nós entregamos toda essa programação em tuas mãos, porque a tua palavra diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então esse culto é teu e, ó Deus,
nós o entregamos em tuas mãos e pedimos, ó Deus, que tu cumpras o teu propósito para esse culto, para o louvor da tua glória. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém. Os irmãos podem sentar? E sentados nós vamos proceder à leitura bíblica devocional, que encontra-se no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 25, versos 31 a 46. Está aqui no Data Show. Então, se os irmãos preferirem acompanhar por aqui, poderão acompanhar, pois nós vamos fazer uma leitura bíblica alternada nesse texto. Eu vou ler os versos ímpares e a congregação em conjunto lerá os versos pares. Assim teremos uma leitura bem participativa desse texto de Mateus 25, de 31 a 45. Diz assim a palavra do Senhor: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como pessoas para os caminhos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e vos receberam. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus meninos, irmãos, a mim fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque de fome não destes comer, de sede não destes beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eu responderá: é verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E virão estes. É o que? Eu vou ler uma própria. Eu vou ler o 44, os irmãos leram o 45. O 44 diz assim: e eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então leia o 45 novamente, por favor. Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Vamos passar então a palavra ao nosso ministério de louvor e adoração, e juntos então vamos cantar louvores ao Senhor. Nós vamos ficar em pé e realmente um dia quando estivermos junto do nosso Rei, não queremos que Ele nos diga: longe de mim, não te conheço. E o próximo corinho que nós vamos cantar é um corinho de entrega, e realmente que enquanto aqui estamos pensemos em queremos alinhar a nossa vida exatamente com aquilo que Deus tem para nós, exatamente com o que Deus deseja de nós e se agrada em relação a nós. Então vamos pedir ao Senhor para que nos dê a cada um de nós um coração igual ao dele.
E esse coração passa exatamente também por ser sensível a estas situações que o Senhor Jesus cita ali. Ser sensível para com o nosso próximo. Dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, a perdoar com o teu perdão. Enche-me com o teu Espírito, endireita os meus caminhos. Uma oração de entrega e que o Senhor realmente venha trabalhar em cada um de nós. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo
Rei, porque Ele é o Rei dos céus e a sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Por isso, exaltemos o nome de Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Nós vamos terminar tal qual como começámos na nossa primeira leitura. Jesus virá, Jesus vai voltar e queremos terminar com esse corinho que diz que num dia lindo eu vou encontrar esse Jesus maravilhoso e por isso juntos cantemos todos em um só louvor. Ele é o nosso Senhor. Talvez alguns irmãos já não se recordem, já não cantamos há muito tempo, mas vamos relembrar este louvor e realmente encher os nossos corações de esperança, porque Jesus vai voltar. Jesus Cristo já está por vir.
céu. Graça e paz, queridos. Espero que todos tenham tido uma semana abençoada, guardada debaixo da proteção da mão poderosa do nosso Deus. Amém? Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Êxodo, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Capítulo 35, Êxodo, capítulo 35. Amém? Vou fazer a leitura de todo o capítulo e os irmãos podem então acompanhar. Livro de Êxodo, capítulo 35. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor cada um. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. Acho que eu vou ter que pedir para o pastor ler para mim, enquanto isso eu vou tomar uma água aqui. Tem aqui. Desculpa. Vamos ver a partir do verso 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios, e as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu, e
e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os aromatas, e o azeite para iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos, e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavouras. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Deus nos abençoe. Obrigada, pastor. Vamos agora em nome de Jesus, né? Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos. Essa é a tua palavra e nós somos teu povo. Estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz, porque queremos compreender a tua vontade, porque queremos ser edificados, Pai. E pedimos então que em nome de Jesus a paz do teu Espírito esteja sobre nós, que a alegria do Senhor tome cada coração, que toda e qualquer preocupação caia por terra agora, dando lugar somente ao agir do teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, recebe das nossas mãos neste momento, Senhor, a palavra explicada, explanada, e que teu Espírito nos dê essa habilidade aqui mencionada para fazer tudo segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto, ele é muito completo. Poderíamos ainda ler algumas partes aqui do capítulo 36. Eu quis ler o capítulo todo, embora pudesse pular alguns trechozinhos ali, né, um pouco mais técnicos, mas porque, na verdade, ele tem um conteúdo bem completo no que diz respeito a serviço e a tudo aquilo que nós estamos trabalhando, né, nesse tempo aqui na nossa igreja. E embora seja um texto do Antigo Testamento referente ao tabernáculo, ele traz os princípios que são importantes no que diz respeito então ao serviço e a maneira como igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo nós servimos uns aos outros e servimos a comunidade. E o que nós queremos destacar aqui então é exatamente isso, esses
princípios do serviço e as oportunidades, né, que esse serviço nos dá. Onde nós podemos servir, como nós podemos servir, de que forma nós podemos usar tudo aquilo que nós temos e somos para cumprir esse propósito de Deus para a sua igreja e então necessariamente esse propósito de Deus para nós, para cada um de nós individualmente, ok? Então eu vou falar um pouco sobre o servir a Deus como um propósito de vida. É servir a Deus como um propósito de vida. E isso se reflete então no serviço a Deus como um propósito da igreja. E nós vamos, a partir desse texto aqui, apresentar então esses princípios. Vamos começar com os princípios desse serviço. E é interessante a gente olhar para esse texto e lembrar, né, o que veio antes desse texto, o que aconteceu antes. Lá no capítulo 20, 19 e 20 de Êxodo, Deus faz uma aliança com a nação de Israel. Nessa aliança, Deus estabelece para eles os 10 mandamentos, ok? Capítulo 19 é a aliança, capítulo 20 os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos deveriam ser então um princípio de norma geral para que Israel se comportasse, tomasse decisões e compreendesse qual era a vontade de Deus para eles e assim então também fizesse diferença nas nações vizinhas e mostrasse às nações vizinhas a santidade e a forma de culto que o Deus de Israel, que o Deus eterno esperava de toda a gente. Era esse o objetivo. Depois que ele dá a lei, que ele faz aliança e ele dá a lei, os 10 mandamentos, Moisés vai ao monte. E ali no monte ele passa um período longo, né? São 40 dias que ele permanece ali. E lá Deus vai dando detalhes, imensos detalhes de como o povo deveria se portar. Então os 10 mandamentos eram a lei moral ou geral. E daí então começam aqueles pontos todos, né? Todos aqueles aspectos que a gente vê em Levítico, que a gente vê em Deuteronômio, que vamos percebendo de toda a lei que Deus deu. Só que Moisés demorou bastante. E o povo começa a pensar assim, bom, agora estamos sós. Moisés morreu, ele era o representante de Deus. Então eles decidem fazer o que para si? Um Deus de prata, bronze, ouro, metal, um Deus visível. E eles remetem a memória deles, então, a figura que representava um Deus que unia todas as divindades lá na nação do Egito, de onde eles saíram. E eles fazem então o que? Eles fazem um touro, né? Eles fazem um bezerro de ouro, um touro, para adorar, simbolizando aquela divindade, mas querendo dizer que estavam adorando o Deus de Israel, que era o Deus superior a todas as divindades. Mas Deus, na lei dos 10 mandamentos, tinha dado como primeiro e segundo mandamento que eles deveriam o quê? Adorar somente ao Senhor, né? Não fazer imagem de esculturas para si e não adorar nenhum outro Deus. Não era isso? Ou seja, eles começaram a colocar por terra exatamente aquilo que eles haviam acabado de entrar em aliança com Deus e aceitar como princípios de lei para seguir ao Senhor. Fizeram lá o bezerro de ouro. Deus, quando Moisés desce, Deus se ira contra a nação e diz, olha, eles já se desviaram, eles já abandonaram, eles já pecaram contra os princípios da lei, que eram 10 mandamentos, e desce Moisés com aquelas tábuas, com toda aquela orientação que Deus havia dado. E então, a gente conhece a história, né? Vem o juízo, Deus fala, não quero mais essa nação, não quero mais esse povo. Moisés, eu vou fazer de você uma nova nação, eu vou fazer de ti um novo povo. E Moisés diz, olha, Senhor,
se não é para subir com essa nação, se não é para caminhar com eles, se não é para estar com eles, eu não quero mais. Risca meu nome do livro da vida. Não quero, não vai ser de mim que o Senhor fará uma nova nação. E daí então ele pede para ver a glória de Deus, é o que acontece no capítulo 34. Ele pede para ver a glória de Deus, Deus se deixa ver de costas por ele, ele tem uma experiência profunda com o Senhor, e quando ele volta então a esse momento com o povo, ele começa a dar todas as orientações. O que Deus disse foi isso, o que Deus disse foi isso. E a gente chega no capítulo 35, onde o Senhor diz então como é que eles deveriam fazer o tabernáculo e como que começa isso, e o que representaria o tabernáculo. O tabernáculo seria uma representação de Deus no meio do povo. Não era um Deus, não era uma imagem, não era para adoração, mas era um símbolo. O tabernáculo seria edificado, construído, aquela grande tenda de adoração. Tabernáculo significa habitação, então significava que Deus estava habitado no meio do povo. Aquela grande tenda ficaria no centro de todo o acampamento, e de todos os lugares o povo olharia para o meio, para o centro do acampamento e veria a tenda. Então lembrariam-se de que, mesmo que Moisés não estivesse lá, Deus estava, ok? Então o objetivo do tabernáculo era esse. E Deus então começa a dar as diretrizes de como deve ser edificado esse tabernáculo. E daí entra o que? O serviço. Aí entra o serviço. E os princípios do serviço que começam a aparecer aqui no capítulo 35, no verso 4, que diz assim: disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. E aqui a gente encontra então como os princípios, desse serviço, como Deus deseja que nós o sirvamos. Então, em primeiro lugar, a gente percebe aqui que ele diz assim, que era para o povo trazer com o coração o quê? Disposto, com disposição de coração, que não era para ser com o quê? Com peso, que não era para ser com mesquinhez, que não era para ser com dureza de coração, que era para ser com o coração disposto. E a disposição, então, a nossa disposição de coração, a forma como nós encaramos o que o Senhor pede, a forma como nós olhamos a oportunidade de servir, é aqui mencionado e traz para a gente uma reflexão no sentido de que Deus não quer receber de nós nada que pareça ser pesado demais, difícil demais, obrigatório. Você tem que fazer isso. E às vezes nós pensamos assim em relação, por exemplo, às ofertas, aos dízimos, ou mesmo a um trabalho, a uma função que nós desenvolvemos na casa de Deus. Nós achamos, olha, eu tenho que fazer isso. Isso é uma lei, isso é uma ordenança. E não é. O que é? É a expectativa divina de que o nosso coração não esteja duro, não guarde mesquinhez, não seja um coração preso em coisas materiais, mas que ao contrário, seja um coração disposto para fazer isso com generosidade e bondade, seja um coração disposto para entregar-se e entregarmos primeiro a nós e entregarmos de tudo aquilo que nós temos na presença dele. Então, o coração disposto é um dos princípios da forma de servir ao Senhor. Nada que é feito com peso, obrigatoriedade ou exigência agrada o coração de Deus.
Então, o Senhor diz, olha, diz para o povo trazer do que eles têm, mas eu não quero de toda a gente, ele diz. Eu não quero de toda a nação. Eu não quero de todas as pessoas. Eu quero daquelas pessoas que têm o quê? Um coração disposto para fazer isso. Uma inclinação de alma. Um desejo dentro de si de fazer isso. Eu quero receber serviço, sim, mas eu quero receber serviço daqueles que têm dentro de si um coração disposto a fazer isso e a doar do que tem. O segundo princípio que a gente encontra aqui é a voluntariedade ou a liberalidade, que é o que ele fala na sequência, né? Então, cada um com um coração disposto, voluntariamente, liberalmente o trará, que tem a ver com a disposição, é um complemento da disposição, mas que tem a ver também com a abundância do que a gente faz. Tem a ver com aquilo que nós entregamos. Nós podemos dizer, ok, então eu farei isso, né? Eu vou fazer esse trabalho, por quê? Porque toda a gente vai ver, todos estão a fazer, todos estão a doar, todos estão a realizar, eu farei também. Isso não é um coração disposto e nem tampouco reflete a liberalidade. A liberalidade é a capacidade de entregar o que você tem sem peso dentro de você e sem temor de que aquilo vai fazer falta. É um dos dons que o Espírito Santo concede. No Novo Testamento a gente encontra aquele que contribui, que seja com liberalidade, pessoas liberais para dar. E essa é uma das formas de comprovar aquele coração disposto. Dar voluntariamente, dar liberalmente, dar em abundância, entregar de tudo o que nós temos, sem nenhum peso, sem nenhuma preocupação, sem medo de que vai faltar. Esse é um dos princípios para quem é dizimista e quer dizimar. Se a gente olhar para a nossa conta no início do mês, para tudo que se tem que pagar e cumprir e comprar e fazer tudo, a gente olha e a gente fala assim, impossível. Eu não posso dizimar, porque se eu dizimar eu vou tirar isso e aquilo e vou ter que abrir mão disso ou daquilo. Então entram esses dois princípios do serviço, que é o coração disposto e a liberalidade. Porque na verdade isso implica em uma prova de fé. Você dá liberalmente porque você não tem preocupações de que aquilo vai te fazer faltas, de que de alguma forma aquilo vai impedir que você tenha o que você precisa, que você seja suprido nas suas necessidades. A voluntariedade ou o voluntariado ou a liberalidade tem a ver exatamente com isso. Tem a ver com essa capacidade de você acreditar que quando você oferta sem pesos, quando você entrega sem pesos, quando você entrega sem preocupações, o Senhor está a ver. E quando Ele vê, Ele contempla um coração disposto, Ele contempla um coração voluntário, Ele provede muito mais. Vamos voltar um pouquinho mais aqui na história de Israel. Quando eles saíram do Egito, Deus falou assim: vão e peguem com os seus vizinhos, os egípcios, ouro, prata, bronze, levem os tesouros do Egito. Eles trabalharam 400 anos lá. Durante a maior parte desse período foi um trabalho escravo. Eles não tinham direito às coisas que eles mesmos produziam. Eles não tinham um salário, eles tinham um salário de escravo, eles tinham o que era necessário para comer e viver. E daí Deus falou assim: agora vocês vão receber de volta tudo que vocês têm direito. Então saiam do Egito e levem as riquezas da nação. Peguem, busquem, peçam aos seus vizinhos ouro, prata, bronze, tecidos. E
E eles então saem carregando tudo aquilo. E daí você imagina Deus falando agora para eles: agora peguem de tudo aquilo que vocês trouxeram do Egito e entreguem para a edificação do tabernáculo. Olha, nós 400 anos trabalhamos e não recebemos nada. Agora o que nós recebemos, Deus pede. Do que nós recebemos, vamos lembrar que pouco antes eles tinham levado, por decisão deles, prata, ouro e bronze para fazer uma imagem. Certo? Mas agora Deus está pedindo, mas Deus diz assim: eu não quero de toda a gente. Eu não estou a pedir para toda a gente entregar as coisas. Eu estou a pedir para aquele que tem um coração disposto e que quer trazer como? Com liberalidade, voluntariamente, do que tem para entregar para a construção do tabernáculo. Percebe? Esse é o princípio do serviço. Quando a gente dá voluntariamente, a gente não se preocupa com o quanto, com o que, e nós confiamos que não vai faltar. Nós somos liberais. A liberalidade produz alegria no coração de servir e doar. Quando a gente tira com peso, já não há liberalidade. Quando a gente tira por obrigação, já não há liberalidade. Quando a gente tira porque todos os outros estão a fazer, já não há liberalidade. Deus diz para Moisés: diga ao povo que traga do que tem para contribuir, mas somente quero daqueles que tiverem um coração disposto, somente quero daqueles que tiverem liberalidade, voluntariedade para contribuir. E em terceiro lugar, a gente vai ver que o princípio desse serviço é exatamente olhar para aquilo que nós podemos fazer, dar do que temos e dar do que sabemos fazer. Então não é dar só coisas, não é dar só dinheiro, não é dar só recursos, entregar lá e dizer pronto, agora os outros façam. Mas o terceiro princípio é o envolvimento, é a doação integral, porque Deus não está a pedir só coisas, só recursos materiais. Deus está a pedir para que todos aqueles que têm, tragam e doem voluntariamente. Mas também Ele vai dizer, todos aqueles que sabem fazer, também venham e façam. Verso 10, venham todos os hábeis entre vós e façam tudo que o Senhor ordenou. Então nós entregamos voluntariamente, com o coração disposto, mas também entregamos aquilo que nós sabemos fazer. Imagine a construção desse templo. Se fosse hoje que estivéssemos a construir um templo, possivelmente nós faríamos pesquisas em várias construtoras, não é? Em várias empresas de construção. Vamos pesquisar material pré-fabricado, né? Vamos ver qual é o custo-benefício, como que a gente vai fazer. Possivelmente faríamos isso. Orçamento. Apresentaríamos a Assembleia da Igreja, optaríamos pelos melhores orçamentos e com mais benefícios. E obviamente, né, que nós temos muito zelo pelas coisas de Deus. Então também nós iríamos optar pelas melhores empresas, lógico. Não íamos colocar na mão de qualquer empresa para fazer e construir esse templo. Quando esse templo foi construído, será que foi assim? Como os irmãos imaginam que esse templo foi construído? Foi reformado, né? Possivelmente a mão dos membros dessa igreja, vão carregar pedras, quebrar paredes, ajudar,
trazer uma refeição para aqueles que aqui estavam a trabalhar, né? Possivelmente foi assim, porque era diferente. A verdade é que quanto mais a gente evolui, consegue, né, recursos, bem, profissão e tudo isso, menos a gente usa o que nós sabemos fazer com a habilidade. Até em muitos lugares, até o louvor já é contratado. Sério? Bandas de louvor são contratadas. E muitas dessas grandes, né, referências aí que a gente vê. Por quê? Está sendo profissionalizado. O que o Senhor está dizendo aqui? Vem os homens hábeis, as mulheres hábeis, os que sabem fazer, que sabem construir, que sabem cortar, que sabem edificar, que sabem fazer. Venham e doem-se voluntariamente. Entreguem-se para fazer isso. Porque esse é o princípio do serviço. Servir na base da palavra é exatamente essa. Na raiz da palavra é exatamente isso. Servir é dar, servir é entregar-se, servir é não carregar com peso. E como nós podemos servir? Nós podemos servir ofertando? Sim. Do que temos, é assim que começa o verso 5. Nós podemos servir fazendo? Sim, é o que diz o verso 10. Todos os homens hábeis. E depois vão ter vários outros versículos aí que falam sobre isso, né? Sobre o fazer do que sabe. Olha, o verso 25. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado. Estofa azul e tudo isso. A habilidade de fazer o que nós sabemos, cada um de nós tem dons, talentos, nenhum de nós, nenhum sequer de nós é incapaz de fazer alguma coisa para ajudar, é incapaz de fazer algo que possa ser para servir. Um põe a mesa, o outro decora a igreja, o outro toca, o outro canta, o outro encena. Tem gente que tem dom e talento e capacidade de montão para criar peças, criar dramatizações, e tudo isso pode ser usado na igreja. Outro, eu gosto de fazer limpeza, então vou fazer isso. Outro trabalha no sol, outro trabalha na área da tesouraria, o outro, e assim por diante. São dons, talentos, capacidades e habilidades que nós podemos usar e colocar à disposição do Senhor. De tudo o que nós fazemos, é possível servir ao Senhor. É possível servir ao Senhor com o que nós sabemos cozinhar. Né? Às vezes tem alguns desses paninhos aqui, toalhinhas aqui à frente, e uma irmã ou outra irmã diz assim: aquele ali fui eu que fiz, doei da igreja. Esse é o princípio, entende? Do que nós sabemos fazer, do que nós sabemos. Existem tantas coisas que nós podemos desenvolver na casa do Pai que ainda não está acontecendo aqui, e que há tanta gente que sabe fazer, há tantos aqui no nosso meio que sabem fazer, e precisa fazer. Então, o que eu sei fazer e que posso entregar como serviço ao Senhor? O que eu sei fazer e que posso entregar como serviço ao Senhor? É a pergunta que nós devemos fazer. Não é nos preocuparmos com, isso eu não sei fazer, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei tocar, eu não sei, eu não sou diácono, eu não sou diaconisa, eu não tenho esse dom. Não é não nos preocuparmos com o que não temos, mas olharmos para o que nós temos e somos capazes de fazer. Temos misericórdia, então vamos desenvolver um ministério de apoio social, de ajuda social. Temos a capacidade de pintar, decorar e ajudar, então vamos fazer isso. Né? O que nós temos é o que nós temos que oferecer e trazer diante do Senhor. Tudo o que nós temos e tudo o que nós sabemos fazer. Como servir ao Senhor? Também reconhecendo os nossos dons e talentos dados por Ele, específicos e especiais.
de fazer as coisas, além dos homens que sabiam trabalhar na madeira, trabalhar na prata, além das pessoas que conseguiam trabalhar na área de carpintaria e dessas áreas, que eram talvez parte das suas profissões, dos seus ofícios, das suas capacidades, Deus escolheu 2 especificamente para fazer coisas que eram especiais para o tabernáculo. E lá no verso 30 diz: disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste e de entalho de madeira, para toda sorte de lavores. E também dispôs o seu coração para ensinar a outrem, a Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. O capítulo 36, verso 1 diz assim: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo o homem hábil a quem o Senhor deu habilidade e sabedoria para fazerem toda a obra do serviço do santuário. Há dons que Deus nos dá especificamente. Se Deus nos deu o dom da pregação, devemos usá-lo para a glória dele. Se Deus nos deu o dom da diaconia, devemos usá-lo para a glória dele. Se Deus nos deu o dom da administração, devemos usá-lo para a glória de Deus. O dom da misericórdia, o dom do evangelismo, o dom da fé, o dom da operação de milagres, o dom da intercessão. Mirce, eu não sei qual é o meu dom. Antes da pandemia a gente começou a estudar isso, né? Nós tínhamos começado a estudar dons, porque todo crente tem que saber que tem pelo menos um dom. E aqui a gente diferencia dons de habilidades. As habilidades são os talentos que a gente tem naturalmente, às vezes usa na profissão. E dom é algo específico que Deus te deu. E deve ser usado para a glória dele. Então nós podemos servir com as nossas habilidades, capacidades, profissões, bens. Podemos. E nós precisamos conhecer o dom que Deus nos deu. Porque para cada obra e cada tarefa, Ele unge com o seu Espírito de uma forma especial pessoas para fazerem coisas especiais na sua obra. E nós podemos servi-lo dessa maneira. Em último lugar, então, para a gente ir encerrando aqui, nós vamos ver que o serviço que Deus recebe é esse que segue esses princípios. É esse que pode ser realizado de todas essas formas aqui mencionadas. E que tudo isso que acontece, nós, enquanto igreja, temos que ter uma percepção de que não estamos fazendo para os homens. Estamos fazendo para Deus. Não estamos a fazer para homens. Estamos a fazer para Deus. E é isso que a gente vê no capítulo 35, versículo 22 em diante. Diz assim: vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia, para toda a obra, a trazia. Todos faziam isso como, diz lá no final do verso 22, todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Toda pessoa que doava era para quem? Para o Senhor, por oferta ao Senhor, diz no meio do verso 24.
é para Deus. Colossenses, no capítulo 3, a gente lê lá nos versos 17 e 23, vou só abrir para confirmar isso. Que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para o Senhor. 17 diz assim: tudo que fizer, seja em palavras, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 23, tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. É assim que deve ser o nosso serviço a Deus, como para o Senhor e não para homens. O que nós estamos a fazer, nossa geração passa e os efeitos ficam aqui, porque nós estamos fazendo para o Senhor e não para homens. Amém, queridos? Então, que Deus encontre entre nós aqui aqueles que voluntariamente, com o coração disposto, dom do que têm, dom do que sabem fazer, entregam a si mesmos, com o coração disposto e um coração voluntário, que usam as suas habilidades, que usam as suas profissões, que usam as suas competências para servir ao Senhor, servindo aos homens. E que assim Deus se agrade de nós e que faça prosperar o trabalho das nossas mãos. Amém? Que seja assim para a glória e louvor dele, em nome de Jesus. E perante isto que acabamos de ouvir, só nos resta realmente pôr-nos ao dispor e assumirmos este compromisso de vamos trabalhar com firmeza, com fé. E é isso que nós vamos cantar neste hino. Vamos ficar em pé e realmente é lá um desafio. Nós, conjunto, nós, corpo, dizermos que vamos trabalhar, que vamos seguir em frente naquilo que o Senhor tem destinado para nós fazermos. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir o caminho dos céus e do seu bom conselho, vigor renovar e o vigentes fazer o que Deus ordenar. No amor
Diácono Carlos, também ao Diácono Pedro Silva, possam então proceder ao levantamento das nossas ofertas. Enquanto isso, vamos fazendo referência aos aniversariantes, também aos anúncios que temos esta semana. E a começar pelos aniversariantes, temos então no nosso boletim Rosa Batista Lopes da Tramaga, Leopoldina Barradas, Tomás Peguinho, Arlene Cavalheiro e Manuela Chambel. Eu não sei se aqui presente, para além das aniversariantes que temos cá hoje, se está mais alguém que não temos os nossos registros e completou antes esta semana. Peço que não, que o Senhor ricamente continue a abençoar estas vidas e a ser com estes nossos irmãos, com estas nossas irmãs. Em relação a anúncios, temos da parte da Caminhar. Nós vamos ter agora a próxima ação de sensibilização e capacitação no âmbito da BS3, Faça as Pazes Consigo, parte 1. Vai ser já no próximo dia 27 de setembro, aqui com a nossa irmã Mirtes. É gratuito, é online, portanto, para poder assistir só tem que fazer a inscrição junto da Caminhar. Também temos um convite, que o pastor já tinha referido no outro domingo. Temos um convite da parte da nossa igreja irmã, a Igreja de Pai Fixe. No próximo dia 5 de outubro eles comemoram 60 anos, é o aniversário dos 60 anos, e então lançamos este convite para que possamos estar presentes no culto juntamente com eles. Se não me engano, pelo que o pastor tinha dito no domingo passado, quem desejar ir é falar com o pastor Osvaldo para se organizar aí a parte dos transportes. Pastor, que possam ver. Sim, ainda aqui há peço desculpa, é referência à reunião do Ministério Feminino, que será no próximo sábado, dia 8 de outubro, pelas 16 horas. Então, no dia 8 de outubro, que é um sábado, pelas 16 horas, o Ministério Feminino tem então aqui a sua reunião, aqui na nossa igreja. Muitos parabéns aos aniversariantes da semana mais uma vez. Deus abençoe abundantemente a todos os amados. Além do aniversário da Igreja de Pai Pires, no dia 5, nós teremos também nesse mês de outubro o aniversário de Montargil, da missão de Montargil, que esse ano vai ser realizado com 2 cultos, no dia 15 e no dia 16, sábado e domingo, esse mês de outubro. Então, os irmãos que desejarem participar, vai ser às 16 horas, lá em Montargil. Então, 15 e 16 é o aniversário da missão de Montargil, são 8 anos que eles estão a completar. 8 anos desde a reabertura, do reinício do trabalho. Então está sendo preparada uma programação especial alusiva a essa data de aniversário da nossa missão. Hoje eu vou estar em cabeça de vídeo, o João Pedro não poderá estar, então para não deixar fechado lá hoje, eu estarei em cabeça de vídeo e o nosso irmão Luiz Lopes vai estar nos substituir lá em Farinha Branca. Então, os irmãos que desejarem ir a cabeça de vídeo, né, na carrinha, vamos encher a carrinha e vamos então para lá hoje fazer um culto abençoado naquele lugar. Você tem feito culto às 16 ou às 17? 17. Então nós podemos sair às 16, né? 16 horas, vamos marcar para seguirmos então para a cabeça de vídeo. Quem desejar ir, a carrinha sairá lá da porta lá de nossa casa. Ou se os irmãos quiserem que eu vá buscá-los em algum lugar, entrem em contato comigo, por favor. Em hora então pela missão de cabeça de vídeo, mas também as demais missões, né, que nós temos e que teremos atividades hoje à tarde, né? Tramaga, Goieirinho, Montargil, Farinha Branca, né, que os irmãos estejam orando então pelas nossas missões e dar também a sua contribuição, indo até lá, participando com os irmãos dos cultos que são realizados ali aos domingos à tarde e só fora do Arão que o culto acontece aos sábados também às 16 horas. E temos também ainda em andamento aí a nossa campanha para o pagamento do som, que queremos para a igreja, a caixinha está lá atrás. Então, se os irmãos quiserem fazer, que tenham um coração disposto para dar voluntariamente ao Senhor, né? E que Deus abençoe, né, a todos os amados. Nós vamos então agradecer as ofertas e por favor ao irmão Carlos que pudesse fazer, agradecendo as ofertas. Pai, muito obrigado pelos momentos que nós tivemos na tua presença. Muito obrigado, Senhor, que tu, através da palavra, através da tua serva, falaste aos nossos corações mais uma vez, ó Pai, para que realmente nós sejamos cumpridores da palavra, Pai. Tu és fiel, tu és bom, ó Pai, tu sempre nos ajudas nas nossas fraquezas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Tu és o nosso
és o nosso Deus, aquele que nos dominas, aquele que nos sustentas, aquele que nos alegras, ó Pai, nas horas aflitas, nas horas boas, nós sempre connosco, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, abençoa cada pessoa aqui, individualmente, seja abençoada também pela palavra, possa meditar ainda hoje tudo o que ouviu aqui através da palavra do Pai. Muito obrigado, Senhor, também pelas ofertas, abençoa todas as pessoas que contribuíram, de algum modo, se algum não pode contribuir, abençoa, Pai. Pai Santo, que estas ofertas sejam induzidas com o Teu Pai, para que realmente não haja falta na casa do Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Fica conosco, fica com a Tua Igreja, Pai, com as missões nesta tarde que vão ser realizadas aí. O Espírito Santo possa falar nos corações daqueles que vão falar da palavra, Pai, e daqueles que vão ouvir o Teu Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi feito, que seja por honra e glória do Senhor. Amém. Mais uma vez queremos agradecer de coração a presença dos visitantes aqui conosco. Deus abençoe a todos, voltem mais vezes. E queremos também desejar a todos os amados irmãos e irmãs uma semana feliz, abençoada por Deus e com muitas oportunidades de servir ao Senhor, servindo à humanidade. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé e vamos então encerrar o culto desta manhã. Pai, graças te damos por tudo que aconteceu aqui neste lugar, pela maneira como fomos abençoados. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados, da tua proteção. Abençoa-nos nas demais atividades desse domingo e dá-nos uma semana abençoada e abençoadora. Graças te damos porque temos sido alvos constantes do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Louvado e agradecido seja o teu santo nome. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos na paz.